Agir. Apresentação Cliff Vilar. Realização O Povo. Olá, boa tarde. Hoje, 28 de fevereiro de 2024, uma quarta-feira, e nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente da Câmara Brasil-Portugal-Ceará, Raul dos Santos Neto. Tudo bom, presidente? Como é que você está? Bem, é um prazer estar aqui participando com vocês, trocando ideias. Muito bom, muito bom. Presidente, a Câmara Brasil-Portugal aqui no Ceará é considerada uma das câmaras mais atuantes desse ecossistema das câmaras bilaterais de comércio no Brasil, não somente das câmaras portuguesas, né? Existe uma afinidade natural entre o mercado português e o mercado brasileiro, em especial o mercado cearense, o Ceará com Portugal? Bom, o que mais nos une é a língua, né? E aí é o que nós temos, talvez, em comum de uma forma mais forte, né? Hábitos e costumes, né? Muita gente se engana e nós somos diferentes. A começar pelos hábitos de consumo, o dia a dia de vida e uma série de outras coisas. Eu arrisco dizer até que a gente aqui, e aí eu estou falando não só de Ceará, estou falando de Brasil, a gente tem muito mais um estilo de vida mais parecido com o estilo de vida americano do que propriamente o europeu português, apesar da gente ter sido colonizado por Portugal. Agora, por conta da proximidade geográfica, né, vamos dizer assim, e da facilidade de comunicação, Portugal exerce aí um fascínio muito grande em torno de curiosidades, não só pelo turismo, pelo comércio, negócios, uma série de outras coisas. Hoje, por exemplo, quando a gente fala de Portugal, a gente também está falando de um grande mercado, que é o mercado dos países de língua portuguesa, né? Então, assim, a gente sabe, por exemplo, que Lisboa é a capital da África portuguesa, né? Exatamente pelo processo de independência das colônias africanas, têm sido bem recentes. Certo? Como é que o empresário brasileiro pode enxergar Portugal como uma chave de acesso a mercados emergentes como Angola, Moçambique, Cabo Verde, enfim, São Tomé e Príncipe? Como é que você enxerga essa questão da nossa proximidade com o mercado de língua portuguesa? Tá. Hoje, falando português, nós temos mais ou menos uns 350, um pouco menos que 400 milhões de pessoas no mundo, né? É verdade que a metade disso está no Brasil, pelo tamanho continental aí do nosso país. Existem muitas oportunidades de negócio, né, principalmente, como você citou, ali na região da África, né? Angola, por exemplo, tem aí uma quantidade muito grande de investimentos, por exemplo, chineses, americanos e tudo, em especial nessa parte de minério, petróleo, né? E também infraestrutura, porque eles são muito carentes de infraestrutura. O que eu percebo aqui é que o empresário brasileiro, em geral, ele acessa esses mercados diretamente. Ele não acessa via Portugal, né? Então, não existe, assim, como é que eu posso dizer assim, uma frente de atuação em conjunto com Portugal, né? O Brasil hoje, né, até pelo tamanho, né, se a gente for comparar, o PIB português, por exemplo, ele chega a mais ou menos uns 260 bi de dólar, enquanto o PIB brasileiro você tem aí mais de $1 trilhão. Então, assim, nós somos realmente hoje uma referência em termos de mercado de uma forma muito maior do que propriamente Portugal. Portugal, eu vejo de uma forma estratégica para que o empresário brasileiro acesse a Europa, né? Entendi. Presidente, quando a gente fala, por exemplo, da Câmara Brasil-Portugal aqui no Ceará, a gente fala em que dados, em que números, em que dimensão. Hoje, por exemplo, a Câmara tem quantos associados? Qual é o planejamento estratégico da Câmara, qual é a grande missão, o grande objetivo da Câmara para esse ano. Fale um pouco sobre a instituição Câmara Brasil-Portugal aqui no Ceará. Bom, a Câmara aqui de atuação aqui no Ceará, ela tem mais de 20 anos, né? É a Câmara que está mais, vamos dizer assim, presente aqui no Ceará, com sede aqui, né? É a que está mais organizada em termos de governança, estrutura, conhecimento, né, acervo. Quando eu falo de conhecimento, a gente tem que falar do acervo, né, o acervo de conhecimento, o network construído. Hoje a gente tem em torno de 120 associados, preferencialmente são pessoas jurídicas, tá? A ideia não é ter muitos associados,
A ideia é ter associados que interajam no dia a dia, que percebam o valor que a Câmara tem, e o grande valor que a Câmara tem para os associados são os canais de comunicação com o exterior, e aí não é só com Portugal, a gente falou agora há pouco aqui, país que fala língua portuguesa, então, por exemplo, você tem Câmara de Comércio Português, por exemplo, na Suíça. Então, você consegue, através da Câmara Brasil-Portugal, acessar o mercado suíço e fazer negócio na Suíça falando português, por exemplo. Você consegue acessar o mercado chinês, né? A gente tem lá, dentro da rede de câmaras portuguesas, você consegue fazer negócio na China falando português também. Então, você consegue acessar mais de 140 países no mundo para fazer negócios, né, falando português. Algo interessante a destacar, a gente faz muita diferença junto ao pequeno e médio empresário, já que as grandes corporações, elas têm estruturas, né, não só de executivos, como departamentos específicos para se comunicar com o mercado exterior. Então, a Câmara ela faz grande diferença na vida de empresas de pequeno e médio porte que querem se relacionar não só daqui para lá, como de lá para cá. Dentro do planejamento estratégico nosso, o que a gente pretende? A gente pretende ampliar um pouco essa base de associados, mas a questão não é só ter o número, eu acho, como eu falei aqui no início aqui da pergunta, é a gente ter pessoas que realmente tenham interesse em interagir, né? Não adianta só se associar à Câmara e ficar lá como associado sem estar atuando, sem estar participando dos eventos, sem estar participando das discussões. Então, isso não é bom para a Câmara e também não é bom para o associado, que não vai perceber o valor que existe nisso. Anualmente, a gente promove pelo menos uma ou duas idas a Portugal, né? A ideia é que nessas idas a Portugal a gente procure ampliar o nosso network de acesso, as agências de fomento, as empresas de grande porte em Portugal, a parte governamental, para que quando algum de nossos associados necessite, a gente faça essa ponte e ajude de forma qualitativa a que ele seja bem sucedido nos seus negócios. Quando a gente fala de idas a Portugal, hoje, por exemplo, você tem uma programação feita para este ano, essas programações são temáticas, são para determinada região. Como é que é feito o planejamento desses approaches, dessas abordagens? Tradicionalmente, a gente sempre está presente no Web Summit, que é uma das maiores feiras de tecnologia, né, da Europa e do mundo hoje, corre em Lisboa e sempre ali no início de novembro. Então, neste período, anualmente, a gente, além de participar da missão do Web Summit, ficamos um pouco mais em Portugal para fazer uma agenda paralela que interesse especificamente a Câmara Brasil-Portugal do Ceará, como foi, por exemplo, em novembro do ano passado. Eu fui acompanhado da Ania Ribeiro, que é a nossa diretora responsável pela parte de turismo, né? E também da Cleivânia Teixeira, que é a nossa diretora executiva, e fizemos uma série de reuniões com entidades governamentais, né? Agências de fomento, para poder ampliar não só esse network, como o conhecimento da gente, para que a gente possa reverter isso aí em negócios aqui para os nossos associados, e não só os associados que já estão, como também conquistar associados novos, baseados nesse conhecimento. Para este ano, nós estamos pretendendo agora no mês de maio, né, levar um grupo de empresários do Cariri para a região de Tâmega e Sousa. Tâmega e Sousa é uma região que fica ali próxima às margens do Douro. Tâmega e Sousa são dois rios, né? Existem 9 municípios entre esses dois rios. Os principais aí são Penafiel e Baião. E a ideia é que existe uma troca de experiências e, quem sabe, de negócios, né, entre os empresários dessa região de Portugal e dos empresários do Cariri. Por sinal, uma novidade, nós nomeamos um diretor no Cariri, que é o Michel, que vem começando a fazer um trabalho agora recente, um trabalho bom, já agitando bem, e nós vamos estar presentes no Cariri na próxima semana para empossar, pessoalmente ele foi empossado, vamos dizer assim, eletronicamente, virtualmente, né? Mas nós vamos ao Cariri exatamente para empossá-lo e empoderá-lo, para que a gente amplie essa nossa atuação
também no Cariri, já que a Câmara, historicamente, ela atua muito na região metropolitana aqui de Fortaleza, né? Então, isso faz parte já, e uma novidade, processo de interiorização da Câmara aqui no nosso estado. Isso é muito importante, certo? Agradecer aqui a presença do presidente da Câmara Brasil-Portugal no Ceará, também, presidente, nos colocando à disposição também pela nossa rádio, o Povo CBN Cariri, aqui nós temos também essa audiência, certo? E colocar à disposição também do representante lá no Cariri, da Câmara Brasil-Portugal também. Nós somos também aqui no Grupo Povo, nós somos um dos fundadores da Câmara, certo? E a gente se coloca sempre à disposição para os assuntos que interessem a comunidade, enfim, essa coletividade empresarial Brasil-Portugal, certo? Que acho que muito importante pela estratégia geográfica de negócios do Ceará. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Eu conversei aqui com Raul dos Santos Neto, presidente da Câmara Brasil-Portugal Ceará. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, estou aqui disponível sempre. Muito obrigado também, obrigado pela sua audiência. Lembrando que o Agir fica por aqui, mas todo esse conteúdo pode ser conferido na plataforma agirbrasil.com.br. E agora nós continuamos com a programação da Rádio Povo CBN e da Rádio Povo CBN Cariri. Uma boa tarde, vida que segue e até amanhã. Agir. Realização O Povo.